Tecnológico, o vereador Antônio Peixoto também está por aqui, o Daniel Peglow, do Sicredi, que representa o setor produtivo, e também o Guilherme Moncos, também do Parque Tecnológico, e o especialista jurídico que cuida da parte jurídica da lei da inovação. Algo que foi finalmente protocolado em Pelotas, um projeto que promete transformar o potencial criativo da cidade em desenvolvimento econômico, social e tecnológico. Mas o que de fato muda? A cidade está pronta para isso? E até que ponto uma lei é suficiente para destravar essa inovação? É isso que a gente vai debater no programa de hoje. Vou começar saudando os convidados. Professor Edgar, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à Rádio Pelotense. Uma boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos nossos ouvintes, todos aqueles que nos assistem. É satisfação estar aqui para falar desse tema relevante aí que nós estamos em busca já faz um tempo, né? Da lei e de outras ações que envolvem a parte, né, da pesquisa, desenvolvimento e a inovação, né? Principalmente na geração de emprego e renda para fazer o desenvolvimento local, principalmente pela inovação. Vereador Antônio Peixoto, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a Pelotense. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos da mesa, Edgar, ao Zico, ao Monks. Prazer estar aqui de volta. E já com a mensagem 38 protocolada na Câmara, que trata do marco legal do setor de inovação, especificamente trata de políticas públicas em relação à ciência, tecnologia e inovação. Esse é o projeto de lei que está na Câmara. Provavelmente vai ser lido essa semana. Nós vamos ter oportunidade de emendar, né? Os vereadores colocarem suas ideias ali. Estamos trabalhando para isso. Estamos ansiosos para levar a plenário e votar, porque vai significar uma legislação que vai gerar incentivos aí para pequenos empreendedores, para quem quer ficar em Pelotas, se desenvolver, e vai atrair com certeza mais gente para cá. Também recebendo a presença e saudando aqui Daniel Peglow, o nosso Zico, do Sicredi, do setor produtivo também. Tudo bem? Uma boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos colegas aqui de mesa e também a todos que estão nos assistindo ou ouvindo. É uma satisfação estarmos hoje aqui debatendo esse assunto, que é de extrema relevância aqui para Pelotas e nossa região. Aqui falando em nome do setor produtivo, a gente acredita que através da inovação nós temos um potencial de desenvolvimento enorme para a região, visto o nosso povo que tem capacidade de empreender e que precisa, através da segurança jurídica, também concretizar as suas condições de investimento. Então, acho que a gente está vivendo um momento bastante importante mesmo para a região, né, vereador Peixoto, né, nessa expectativa de que seja logo aprovada essa lei. A gente tem um potencial enorme aqui também dentro da academia. A gente percebe a grande formação de pessoas aqui indo embora ao longo dos últimos anos por não enxergar oportunidades, hoje trabalhando em grandes centros e deixando aqui a nossa Pelotas ou região para trabalhar em outros locais, podendo ficar esse recurso, desenvolvendo aqui a região, gerando mais empregos. Eu acho que é de extrema importância, como já falei. E vamos saudar também aqui a presença do Guilherme Moncos, que é a garantia jurídica também do plano de inovação, né? Tudo bem, Guilherme? Boa tarde. Boa tarde a todos, mas acho que de especialista nós temos na área futebolística, porque o Zico está aqui do meu lado, né? É, né? Então Camisa já pesou 10 da um pouco Gaiva. a minha responsabilidade. Bom, primeiro, uma satisfação muito grande, não conhecia aqui os estúdios da rádio. Confesso que me tornei ouvinte assíduo da programação, leitor diário do jornal. Agradeço a Hora do Sul por ter me devolvido a satisfação de ler um jornal impresso de manhã, tomando um mate. E estou muito feliz de ter sido convidado para participar dessa seleta discussão. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Saldo também o Edgar, que é meu dileto amigo, junto ao Pelotas Parque Tecnológico, o vereador Antônio Peixoto, a figura que tem sido um expoente positivo no desenvolvimento da cidade e no bom diálogo, bom debate na Câmara de Vereadores. E assim como meu colega Zico, brincando, Daniel Peglow, do Sicredi, talvez uma das melhores instituições financeiras. Aliás, eu fiquei intrigado porque descobri há 15 dias atrás que o Sicredi, de longe, é a maior corporação do Rio Grande do Sul, faturando bilhões. Isso me chamou bastante atenção. Com relação ao tema do nosso debate, um tema bastante interessante e que me comove muito, porque eu participei junto a um programa muito legal desenvolvido pelo Sebrae em 2022 até 2023 aqui em Pelotas. Nós juntamos especialistas
setor produtivo, das universidades, das entidades de classe, juristas, e com a batuta do Sebrae nós desenvolvemos um projeto de lei. Esse projeto de lei eu tive a oportunidade de enviar para o secretário Jesué alguns meses atrás, que é a base exatamente desse projeto agora. Todas as ideias que estão ali, daquele comitê, daquele fundo, do Programa Municipal de Incentivo à Inovação, nós bolamos eles muito inspirados em outras legislações novidosas do Brasil afora. Então foi com extrema satisfação que eu recebi o contato do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jesué, ressaltando a importância de novamente esse projeto ir avançar. E foi com satisfação que eu fiquei sabendo que o vereador Antônio Peixoto está encabeçando junto à Câmara. E eu acho que temos alguns pequenos problemas no projeto, mas parece que o vereador Antônio Peixoto e sua assessoria já encontraram esses problemas, nós podemos falar daqui a pouco. Mas a importância da inovação, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês se deram conta, mas foram escolhidos recentemente as pessoas agraciadas com o Prêmio Nobel, vocês viram? Vocês viram quem foram os cientistas que receberam o Prêmio Nobel de Economia? Foram todos envolvidos, eu me esqueci o nome deles, mas exatamente com a pesquisa científica que comprovou que o que muda e agrega valor e traz desenvolvimento econômico e social é a inovação. Então a inovação não é um beabá, um blá 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 político. A inovação permite que a gente mude as rotas e traga inovação econômica com ciclos de desenvolvimento. Aliás, é exatamente o que a gente precisa aqui na nossa região, me parece. Por isso que esse projeto, se bem colocado, ele tem um potencial enorme. Eles são o Joel Mokyr, o Philip Arjon e o Peter Howitt. Perfeito. Eles ganharam o Prêmio Nobel na área de Esses nomes economia. aí não teria como decorar. Não, tô lendo aqui também. Fazer uma colinha. Né? Eu fui no, exatamente isso daí. fui no Google para a gente auxiliar. Bom, vamos começar pelo vereador, que liderou essas discussões que agora resultaram no texto, que vai ser debatido na Câmara de Vereadores, mas depois de uma década, né? Demorou bastante para esse texto, de fato, chegar à Câmara. O que travou muito esse projeto, vereador? Eu não estava na casa quando houve esse processo de, digamos assim, de travamento, né? Mas pelos relatos dos vereadores que à época estavam à frente disso, é de que o projeto apresentava algumas incongruências que precisavam ser debatido melhor com a sociedade. Então, logo nós obtivemos a cadeira na Câmara e ingressamos nesse mandato, a partir do dia 1º de janeiro, uma das primeiras ações foi chamar, então, todos para uma nova audiência pública para a gente reacender, né, uma chama que estava apagada, que é o projeto que tratava da Lei da Inovação. Então, a gente reacendeu as discussões, trouxe todo mundo de volta à mesa, né, todos os entes aí da quádrupla hélice, né, junto com o Sebrae, a sociedade civil, o poder público, né, as instituições de ensino, e estamos com esse debate reacendido, com um projeto já no forno, né? E a gente espera colher, né? De retirar, né? Um belo texto para que a gente possa tocar esse setor que é muito importante. A mensagem 38 já foi protocolada, hein? Portanto, a gente está em fase de emendas, né? A gente espera apresentar algumas emendas também para melhorar o projeto. O projeto foi modificado na sua essência, né, lá nas discussões anteriores, e a gente pretende corrigir algumas distorções e poder sugerir outras ideias também, junto com alguns vereadores, né. Nós já estamos conversando com o próprio presidente da Câmara, o vereador Carlos Júnior, com o presidente da CCJ, César Brizolara, que está sendo bastante importante nesse processo, né, porque tem que garantir a constitucionalidade dele. Então a gente já fez essas discussões agora mais avançadas, já criamos inclusive um grupo de trabalho para isso lá na Câmara, e a gente vai apresentar algumas emendas, sim, ao projeto. O Fundo de Inovação, ele vai ter um orçamento real? Como é que vai funcionar isso? Para a inovação funcionar, ela precisa de um orçamento, né? Qual é o plano para isso? Isso é com o executivo. Depois esse fundo vai ser regulamentado, né? Precisa de uma regulamentação posterior, né? Até para bater o martelo em relação às regras, né, de isenção, enfim, e de taxação e de isenção, para que as empresas possam ter incentivo. Isso vai ser no segundo momento. Não há nenhum tipo de previsão, ou a gente não consegue fazer em um exercício de quanto vai significar isso em termos de investimento, mas a gente tem algumas pistas ainda.
Guilherme, falando sobre isso justamente, né? Sim. Como garantir a segurança jurídica e a transparência num tipo de projeto como esse? A tua pergunta foi extremamente bem colocada, Pedro. Eu concordo com esse aspecto. Aliás, sempre foi um ponto de discussão em todas as outras cidades que tem essa discussão. Entendi também as colocações do vereador, faz todo sentido. Aliás, me parece, pela minha experiência na vivência anterior da tramitação da legislação, que o grande problema desse projeto é que ele chegou a ser sancionado, mas depois um vereador, membro da casa, acho que foi o vereador Cezinha, o retirou e colocou numa espécie de limbo, porque havia um problema grave de falta de previsibilidade orçamentária com relação à necessidade de injeção diretamente vindo do orçamento municipal nesse fundo. Tá? Realmente foi um problema grave que ficou naquele texto. E agora a gente está virando a página e estamos iniciando de novo, que eu acho uma coisa positiva. É que assim, uma coisa que nós não podemos esquecer é que os planos de inovação funcionam também com outros aspectos, com outros tipos de funding que a gente chama. Por exemplo, o fundo previsto na legislação nesse projeto, que está na mensagem 38, ele é composto por entradas de verbas e nenhuma delas vem diretamente do orçamento do município. Por quê? Porque se viesse, nós não iríamos conseguir aprovar por possibilidade de problemas com o Tribunal de Contas, por falta de previsibilidade, como bem falou o vereador Peixoto. A questão toda é, então, alocar recursos vindos de incentivos da União, que tem vários recursos nesse sentido. Por exemplo, o Parque Tecnológico de Pelotas teve acesso a um recurso enorme via FINEP, um recurso de subvenção econômica da ordem de 14 milhões, né, Edgar, se eu não me engano. 14.900. E essa verba veio diretamente porque o parque estava devidamente organizado enquanto ICT, enquanto sociedade devidamente registrada, funcionando. E a gente quer que Pelotas também tenha acesso a esse tipo de disponibilidade. Existe uma legislação em âmbito nacional que cria essas obrigações à União, que é o ente federado que detém maiores recursos, Daniel, Edgar, Peixoto e Pedro, para que eles venham para que o município possa usá-los. Então, é uma falácia imaginar que, pelo município não colocar diretamente dinheiro no fundo, ele não vai ter recurso, porque ele pode vir dessas subvenções. O Estado do Rio Grande do Sul recentemente bateu o recorde de investimento, bateu 1 bilhão. Eu acho que nunca tinha acontecido isso na história, então também é um caminho. Há possibilidades de encaminhamento de multas e penalizações com relação às atividades. As próprias empresas e entidades envolvidas podem fazer doações para esses fundos. Mas, Pedro, não é só isso. Imagine que as empresas que querem investir em inovação, ou entidades, ou agremiações, querem ter outro tipo de incentivo. E aí entra um outro capítulo da lei. Então, vejam, se a entidade não consegue um apoio diretamente tendo o recurso do fundo aprovado pelo conselho, pelo comitê, porque há uma trava, algo nesse sentido, ou porque não há recursos, existe dentro da lei um capítulo que nós denominamos lá na época, acho que foi mantido esse título, de Programa Municipal de Incentivo à Inovação. E ali, vejam que interessante, o município pode reduzir ao máximo a alíquota de SSQN, que pela lei 5.137 aqui de município de Pelotas, nós já temos uma situação bem otimizada em várias atividades. Mas há algumas incidências que o ISS está acima do piso, que pode chegar a 2%. Então o município tem margem aí. Além disso, isentar IPTU, isentar ITBI. E vejam, isso hoje talvez seja o principal para as empresas que querem se instalar. Ceder terrenos ou doá-los de forma não onerosa e simplificar os procedimentos burocráticos de licenciamento e tudo mais. Isso atrai muito também a inovação. Então, no primeiro momento, mesmo que esse fundo não decole com relação a recursos, a própria lei, porque bem estruturada, permite essa captação. Tá? Eu gostaria, só que eu não quero ficar só eu falando, Pedro. Sim. Depois eu gostaria só de trazer duas críticas que nós, pelas entidades empresariais, temos ao dispositivo, para a gente ver se conseguiria parar essas arestas, mas eu deixo a palavra com vocês aqui. Perfeitamente. Vou passar para o Zico aqui também, para perguntar quanto à necessidade de estabilidade regulatória, né? Como é que vocês do setor produtivo enxergam esse projeto? Claro que para a gente conseguir atrair outros investimentos, principalmente falo em nome de investimentos privados, essa segurança jurídica ela é fundamental para que a gente possa também, lógico que através de recursos movimentar o ecossistema, mas eu já penso a partir do momento que as empresas ou startups sejam criadas, é lógico que
existe uma grande necessidade de injeção de capital e investimento. E à medida que a gente tenha uma lei aprovada, essa segurança jurídica permite que empresas ou fundos de investimentos privados tenham segurança mesmo para investir e muitas vezes conseguir dar esse impulso que as nossas startups precisam. Eu tenho ouvido há bastante tempo como que o Sicredi poderia apoiar as startups com linhas de crédito voltadas a esse momento que precisa de mais maturidade ainda para que uma startup atinja um ponto já de começar a gerar nota fiscal e gerar resultado. Esse é um ambiente que normalmente não é preenchido diretamente pelas instituições financeiras através de linhas de crédito. Recentemente nós até aprovamos uma linha de crédito para apoiar a parte do recurso que a startup precisa colocar nos projetos via Embrapi. Então, isso foi um avanço, mas acredito que muito pela nossa proximidade com a região aqui e tentando entender como é que funciona esse mercado, a gente conseguiu aprovar essa linha. Agora, me colocando no lugar de instituições financeiras que atuam com suas diretorias longe daqui, não conseguiriam ter a proximidade para desenvolver uma linha de crédito específica regional, né? Isso teria que ser preenchido através de outras formas de investimento. O que uma instituição financeira local pode fazer também, como a nossa, é reunir pessoas da própria região com apetite para investir em empresas voltadas à inovação e tecnologia, e esse investimento, sim, se tornar fundamental para que elas cresçam numa velocidade mais rápida. Então, essa lei, de novo, no nosso ponto de vista, ela é fundamental. Tem muita coisa que, inclusive projetos, né, Edgar? Projetos que têm ranking, que têm pontuação, e existindo uma lei de inovação aprovada, isso conta ponto para projetos e busca de recursos, muitas vezes eles também recursos públicos. Eu acho que são pontos que a gente vem observando e que vem apostando nesse boom que certamente nós teremos a partir da aprovação. Professor Edgar, como é que funciona, né, a importância dessa aproximação agora, né, da base educacional também ao poder público em uma lei? Olha, fundamental, né? Uma lei, e no caso esta lei municipal, ela se baseia e tem fundamentação exatamente porque a cidade e a região têm uma estrutura base que vai sustentar e vai dar vazão às ações para que essa lei seja implementada de fato, né? Então, aquilo que é um documento que tramita e vai ser aprovado, vai ser uma maneira de potencializar toda a hélice, né, que o Peixoto há pouco estava falando aqui. Então, vai estimular a hélice da inovação do lado do governo, com as ações, né, sociais, as ações de investimento, a parte da academia, então com as nossas universidades, com o Instituto Federal e as nossas escolas, né, então envolve todos os níveis de educação, as empresas, né, locais. Então, hoje, quando se fala em inovação, não tem empresa com inovação. Empresa que não tiver inovação não existe, né? Ela não vai conseguir suplantar, né, e chegar a um futuro. E tudo isso tem que estar voltado à sociedade. Então, a maneira de retribuir à sociedade tudo aquilo que ela nos investe. Então, a hélice da academia, ela foi chamada, né, e aqui, até por causalidade ou não, esse ambiente é totalmente em vidro, né? E a gente pode assistir daqui e observar o prédio do Sebrae, que está exatamente à frente, onde tudo aconteceu, né? Nós fomos chamados, né? O Zico estava presente, o Guilherme também, a academia foi chamada, estive lá colaborando, e nos sentamos ali, eu acho que foi o quê? Uns 6 meses,
Foi bastante tempo. Foi bastante tempo, né, que nós ficamos ali frequentemente conversando, analisando as questões locais, com toda a contribuição, o apoio do SEBRAE, fazendo aqui menção ao Ciro, né, coordenador geral do SEBRAE, local regional, que fez juntar. Porque não adianta conversar só com a academia, ou conversar só com o setor empreendedor, ou só o governo. A conexão entre esses entes que é fundamental. Bom, então, qual é a nossa parte nesse momento em termos da academia? É mostrar para o nosso contingente que está pesquisando, que está implementando dentro lá dos seus laboratórios, dentro dos seus estudos, as possibilidades de ficar aqui em Pelotas. Não pensar só, né, a nossa BR-116 ou o aeroporto como uma forma de conseguir seguir a sua vida, né? A sua vida profissional, a sua vida como um todo. Isso pode acontecer aqui. Então, para que isso possa, de fato, né, acontecer, nós precisamos ter mecanismos que facilitem e que não fique apenas naquela vontade espontânea de alguém que queira investir, alguém que queira ser empreendedor. Não, nós queremos que pessoas façam essa opção de empreender. E essa lei vem com esse estímulo, né? Você que quer empreender, aqui existe recurso, aqui existe forma para você fazer, né, o que deseja em termos, né, de investimento local. Então, fazendo menção, né, ao que o Zico há pouco estava também falando, para vocês terem uma visão na prática como isso tudo acontece, nós tivemos então lá nos anos de 2022 a possibilidade de reunir a academia, a Universidade Federal, a empresa Lifemed, que é a maior empresa de produtos, né, da área médica e instrumental, o Parque Tecnológico e a Fundação Delfim Mendes Silveira da Universidade Federal. Então, esses 4 entes se juntaram para fazer um projeto de acesso a fundos, né, como o Guilherme estava falando também há pouco, de investimento. Então, nós concorremos em nível nacional, com um monte de gente boa aí no país inteiro. E, veja só, nós ficamos como o primeiro suplente daqueles que seriam contemplados. O que nos faltou? Um dos pontos que nos puxou para baixo foi a falta da lei de inovação na cidade. Imagina. Nós ficamos fora, né, dos 10 melhores projetos nacionais por 0,22 pontos. Então, foi muito pouco, e essa lei fez muita falta. Então, isso é um exemplo prático, né? Sim. E, fechando, nós tivemos que fazer, não desistimos, não foi por isso que nós, então, desistimos da proposição. Fomos atrás, fizemos um esforço muito grande frente aos agentes políticos, aos agentes empreendedores, às empresas, investidores, e conseguimos que essa verba, então, que contemplava, essa verba do FINEP, que contemplava 10 instituições, né, 10 financiamentos para ampliação ou implantação de parques tecnológicos, fosse multiplicada para 20. E aí nós voltamos novamente ao jogo. Então, vejam só, hoje nós estamos iniciando a construção de um novo empreendimento em Pelotas, junto à Lifemed, de 20 milhões de reais, certo? 5 milhões de contrapartida nossa, né? E 15 milhões do financiamento público pelo FINEP, com a criação e implantação do Hub de Inovação em Saúde e Biotecnologia. Saúde é um ponto de destaque da cidade. E a biotecnologia também vem nesse crescente aí. Então, vejam que são situações que se junta tudo, né? A gente está falando de academia, está falando de empresas, está falando de fundações, está falando de financiamento público, e o que a falta de uma lei pode nos trazer de prejuízo.
O tema do Jornal da Tarde de hoje é um especial, um debate sobre a Lei da Inovação em Pelotas, que está sendo debatida, que vai ser discutida na Câmara de Vereadores para, em breve, ser implantada aqui na cidade, uma série de avanços que a gente está projetando nesse sentido. Quero falar um pouco agora também sobre a confiança do setor executivo, né? A gente fala sobre fomento, né? Que é uma palavra bastante bonita, mas o empresariado sempre pergunta, né? Onde é que está o dinheiro, né? E o que o setor produtivo espera de concreto dessa lei a partir disso, Daniel? Conforme a gente já vinha falando, o setor produtivo espera, lógico, pela aprovação, porque isso abre diversos caminhos. Nós temos aqui um campo fértil para a inovação e que já vem trabalhando, e me parece que a lei hoje é uma espécie de gargalo. Nós temos um ecossistema já bastante estruturado aqui em Pelotas. Nós temos o Impel, que tem o seu board de inovação, com as 4 hélices representadas, ou seja, o setor produtivo, ou as empresas, a sociedade civil, a academia e o setor público, mais o SEBRAE, que, como o vereador Peixoto já falou antes, né? O quanto o SEBRAE também tem fomentado todo esse movimento. Então, acho que a gente está, a partir da aprovação dessa lei, a gente tem muito a evoluir, porque a estrutura ela tá montada, de fato. Recentemente, nós vimos um estudo, uma pesquisa que foi feita nas principais cidades do Rio Grande do Sul, a respeito da maturidade do ecossistema de inovação dessas cidades. A gente viu que a gente estaria pontuando já bem melhor se a lei de inovação já estivesse aprovada. A gente viu que se a gente já tivesse o setor público também mais próximo e puxando o ecossistema, a gente estaria melhor ranqueado. Nós somos o último do ranking, né? A última cidade do ranking, a última, lugar, né? Não me lembro, em torno de 10 municípios, eu acho, dos maiores aí que foram do estado que foram avaliados. Então a gente já tem um mapa hoje de quais os caminhos a gente precisa seguir. E hoje um dos gargalos, de fato, é essa lei da inovação. Isso abre caminho, sem dúvida, para diversos tipos de investimentos públicos e privados. Como é que funciona a lógica da cooperativa com a lógica da inovação juntas? Nós acreditamos muito, Pedro, que a inovação talvez seja o grande fator que vai fazer a virada de chave na nossa região aqui. Pelotas, Rio Grande também, a gente já vem com um movimento bastante forte. Pelos diversos pontos que já foram abordados aqui, nós temos uma academia extremamente forte na região, temos uma universidade federal, uma universidade católica, outras universidades privadas, temos o Instituto Federal. Então a gente forma muita gente boa aqui. Então não tenho dúvidas que, no nosso ponto de vista, a inovação, sem dúvida, é a bola da vez aqui para a nossa região. A gente já percebe uma mudança bastante grande nos últimos anos. Eu não ouço mais na rua as pessoas falando que a metade sul é diferente de outras regiões. Eu não ouço mais isso. Questão de 10 anos atrás a gente ouvia muito, mas a gente percebe uma população realmente hoje engajada e com vontade de trabalhar junto para fazer a diferença. Então, eu acho que a gente está num caminho muito legal. Antônio, é um projeto que depende, obviamente, de políticos, é um debate na Câmara de Vereadores, feito por vocês, vereadores, ao mesmo tempo tem a liderança da Prefeitura também, enfim. Mas como evitar que ele não seja de uso político, por exemplo? Olha, por isso ele foi discutido a várias mãos há bastante tempo, vem sendo debatido, né? E esse texto foi construído, está sendo construído ainda fruto de um debate, né? Com os atores que fazem parte do ecossistema de inovação.
O Monks, inclusive, citou um dos problemas encontrados aqui no texto que chegou à Câmara, que é a questão da restrição das APLs, né, dos arranjos produtivos locais, ou seja, o Conselho Municipal, por exemplo, credenciaria uma APL, né, e as empresas que somente fizessem parte desse arranjo produtivo é que poderiam se valer da inovação. Então a gente entendeu através de uma discussão coletiva de que isso restringiria demais o acesso às entidades, ou seja, só praticamente as da saúde teriam acesso, porque é a APL mais organizada que temos hoje, haja visto os investimentos que teremos aí, com a questão da biomedicina, esses investimentos de 20 milhões de reais que o Edgar falou no outro bloco. Então a gente propôs uma alteração no artigo 14, em que coloca a palavra poderá, e não condicionando, né, a participação daquela empresa em determinado arranjo, para que a gente possa expandir mais e aí dar acesso a mais empresas. Assim como outras alterações que a gente acabou propondo, né, em função de ser um anseio, né, da coletividade, a gente está também fazendo essas correções para que esse projeto ele não fique deturpado, né, em função daquele texto original que se teve, que se discutiu, que se trouxe, que ficou engavetado, que agora retorna com algumas alterações, a gente está propondo correções. Às vezes uma palavra faz a diferença. Exatamente. Né? A gente não quer que isso se torne um instrumento político, exatamente. Precisa servir a cidade, né? Servir a população, servir a quem busca investir na nossa cidade, seguir na nossa cidade. A gente quer que ele seja eficiente, né? Uma frase, uma alteração impacta grande, né, Guilherme? Sim, muda todo o significado de um enunciado, como a gente chama, juridicamente falando, era mais um texto normativo, que é uma matriz de incidência em realidades da vida das pessoas, né? Mas eu fico satisfeito de estar sentado aqui com vocês, ouvindo colocações tão interessantes, bem pontuadas. Confesso que fico satisfeito ao ouvir um membro do Legislativo com a mente aberta para o empreendedorismo, para a inovação, para a geração de riqueza. Eu sou um defensor ferrenho há 20 anos na minha labuta jurídica da atividade empresária, do empreendedorismo como fonte libertadora e de desenvolvimento em todos os aspectos, especialmente o microempreendedorismo para retirar as pessoas da miséria. É o melhor caminho para a gente empoderar as pessoas, é permitir que elas consigam gerar receitas, gerar renda através do seu empreendedorismo, da sua criação, gerar oportunidades. E a reflexão que eu gostaria de fazer com vocês é a seguinte: hoje, atualmente, na sociedade informacional permeada por tecnologia da informação que a gente vive, todas as empresas, vejam, todas as empresas, desde a construção civil, a extração de metais, até a tecnologia da informação, elas crescem e lançam novos produtos e serviços, investem em novos parques fabris e novas pesquisas de tecnologia e desenvolvimento para inovar. E no final do dia, o que é inovação? É fazer diferente algo que vai resolver o problema da sociedade de forma mais barata e mais rápida. É essa a experiência que a gente vive. Pensem comigo, se uma montadora de veículos hoje quer lançar um novo parque fabril, o que ela vai fazer? Ela vai lançar um produto inovador. Hoje nós estamos vendo veículos eletrificados, veículos com outras tecnologias e por aí vai. Tecnologia da informação nem se fala, né, Pedro? Só que nem tudo são flores. Se, por um lado, entendemos que a inovação nasce profundamente voltado pela atividade dos empreendedores, apoiados pela ciência, pela inovação que vem da academia e com o apoio do poder público, mas ainda assim, a ponta da flecha são os empreendedores, são as empresas, os empresários que precisam, Daniel, obviamente de fomento financeiro das instituições financeiras maravilhosas, como é o caso do Sicredi, que é a cooperativa foi uma das maiores inovações do início do século XX, estamos parando para pensar, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, na região da Serra. Sim. Que elas permitiram que pessoas se juntassem, se agrupassem, pudessem alocar o capital de forma mais livre. Foi uma inovação. Em 1902, quando chegou o padre... Nova Petrópolis, não foi por ali? Nova Petrópolis, em 1902. Ninguém tinha ideia do que era o cooperativismo de crédito na América Latina. Foi ali que começou. Isso foi uma inovação. Mas eu quero só complementar, até para não falar demais, vocês não podem deixar advogado falar demais. Pega a palavra. Não, ainda tem tempo aí. Eu só quero fazer uma reflexão, não é em tom de crítica, mas nós precisamos de alguns ajustes e fico mais contente ainda que o vereador tenha sido perspicaz e ele, a sua assessoria, já tenha se dado conta. O texto da lei
fere de morte o espírito da legislação. Se essa legislação, vejam, é grave o que eu vou falar, mas é verdade. Eu estava discutindo hoje, inclusive com meus sócios lá na nossa firma, esse assunto. Se essa legislação fosse aprovada tal qual foi apresentada dia 6 de outubro agora, essa mensagem número 38, ia ser pior do que não tivesse lei. Porque nós íamos ter uma legislação, o pessoal ia se acomodar, não, nós já temos. Só que ela ia inviabilizar que as pessoas jurídicas, as empresas, tivessem acesso a duas coisas básicas. Primeiro, como o vereador Antônio bem falou, elas não iam conseguir apresentar projetos para receber subvenção econômica direto do fundo. Porque no texto da lei diz que só empresas participantes de APLs, arranjos produtivos locais, que a gente sabe que são organizações complexas, Pelotas tem um que funciona bem, que é da saúde, como o senhor bem falou. Então, isso é uma restrição que não faz sentido. A inovação pode vir de qualquer corte transversal da atividade econômica. Por exemplo, o agronegócio pode ser extremamente inovador. A atividade bancária também, enfim. Então, a lei tem que deixar isso aberto. Quem vai definir se os requisitos legais, vejam, de inovação, de impacto social, de desenvolvimento de negócio, inclusive regionais, é o próprio conselho, que é formado majoritariamente, inclusive pelo poder público, mas com participação de todos os membros da hélice quádrupla que a gente está falando tanto. E um outro problema, Pedro, gravíssimo, era o artigo 39, que é uma das famosas jabuticabas, como a gente chama no direito, quando algo é tacado ali meio sem contexto, que simplesmente deixava exclusivamente as pequenas e microempresas e MEI, ainda com uma impropriedade dogmática, né? Porque MEI nem empresa é, só a pessoa que tem uma atividade, mas enfim. Então, voltando, restringia a essas EPP-ME, no final do dia são aquelas que faturam no máximo 4 milhões e 600 anos. Elas têm um impacto financeiro baixo, né? Só elas poderiam ter acesso ao Programa Municipal de Inovação. Qual é o problema disso? Os incentivos que nós recém falávamos de redução tributária, isenções, receber áreas do município, reduções de burocracia, vereador, só iam ficar distritos, ferindo de morte o princípio da igualdade constitucional, do artigo 5º, artigo 170 da Constituição, para essas empresas menores. Agora eu pergunto para vocês, os projetos inovadores de impacto, especialmente impacto regionais, envolvem negócios muito maiores, negócios de esforço. Por exemplo, imagina se o Sicredi quer fazer um spin-off de tecnologia aqui em Pelotas e desenvolver uma célula de P&D aqui. O Sicredi é uma instituição bilionária em seu faturamento. O Sicredi não poderia ter acesso ao programa. Então, é fundamental, vereador, que o senhor e seus colegas tenham esse bom debate e se retire ou se altere esse artigo 39 e esse outro texto do APL que o senhor falou para ter as empresas terem acesso. Nós não podemos deixar que o preconceito se arraigue em nossas mentes. A ponta da flecha da inovação é a atividade econômica do empreendedorismo. Seja o microempreendedorismo ao mega empreendedorismo. É ali que o fator N do multiplicador econômico traz impacto social de relevância, me parece. Monks, já vou dar, Antônio, vou te dar o complemento aqui na seguinte, porque nós temos que chamar o Notícias da Pelotense e já voltamos. Voltamos aqui com o Jornal da Tarde para falar de inovação. A palavra estava com o vereador Antônio Peixoto, que complementava, né, o que o Monks estava dizendo. Assim, o Monks fez algumas avaliações ali, principalmente em relação ao artigo 14, que a gente está estudando alterar a lei para poder permitir com que outras empresas, além do arranjo produtivo local que temos hoje organizado, que é o da saúde, possam participar então e acessar os benefícios da lei. Também tem o artigo 39, né? O Monks falava sobre a questão do incentivo apenas às MEIs, às microempresas, empresas de pequeno porte. Também a gente vai propor uma alteração para que isso seja um pré-requisito preferencial e não obrigatório, né? Para abrir esse leque e para que outras empresas possam participar e ter a concessão de benefícios, que a gente julga importante também ser mais democrático nesse sentido. Perfeito. Professor Edgar, o IFSU forma inovadores? Todo dia. Ou técnicos? Eu sou técnico de edificações. Né? Eu também. E eletrônica. Eu também eletrônica. Eu sou de telecomunicações. Né? Foi onde tudo iniciou. Então, para ter ideia, né? Isso lá, falando nos anos 70, né? Já sou um dinossauro aqui nessa mesa. E eu era bem nessa linha, né? Já impulsionando as questões novas. Eu não queria fazer faculdade, eu queria ir para a luta ali, para o mercado de trabalho. E, então,
me formei com 17 anos e já estava lá em Curitiba trabalhando em telecomunicações na melhor empresa de telecomunicações no país naquele momento. E para ter ideia como é que eu consegui entrar, um concurso bem concorrido, vocês imaginem, né? Na Telepar, em Curitiba, aquele que tinha, né, o setor que tinha a vaga fez só uma exigência, que pelo menos um técnico da escola técnica fizesse o concurso. Né? Então foi feito o concurso e eu entrei, né? Então, para ver que isso não é de agora, né? Isso já vem de uma tradição nossa, assim. E a gente não quer perder isso, a gente quer agregar, né? A gente quer avançar. Então, por isso que nós precisamos de dispositivos ágeis que dê dimensão e dê sustentação. Porque uma das grandes questões que pega na inovação, né? Perguntar o que falta para a gente ser mais inovador. Um é o fomento, né? Então, são alguns processos que faltam aquele momento de aceleração. Então, tem uma boa ideia, lá na academia se consegue fazer, né, um projeto, se consegue desenvolver. Nós temos aqui as incubadoras de empreendimentos, isso é interessante frisar, que nós temos a incubadora da Universidade Federal, a incubadora na Universidade Católica, no IFSU, né, e na Faculdade Senac. Então, nós temos, em todas as nossas principais instituições de ensino superior, esse estímulo para quem quer empreender. Então, como eu estava falando, muitos projetos, ótimas ideias, às vezes não conseguem, né, ir muito adiante, porque faltam estrutura de base, né? Faltam... o poder público estar mais próximo e fomentar e sustentar mais isso. Faltam os agentes financiadores também, né? Claro que tem fator de risco, tudo, mas a inovação não tem risco. Qualquer tipo de inovação vai ter risco, né? Então, vejo que aqui, localmente, na academia, acontece pessoas que têm ótimos projetos, ótimas ideias, conseguem implementar, mas não querem empreender. Mas vão lá, registram essa ideia, e dessa ideia elas têm um bom rendimento. Outras vão lá para dentro do parque tecnológico, e isso é uma característica importante, aí falando então, né, das forças públicas, a iniciativa de Pelotas ter um parque tecnológico. Então, nós temos um parque tecnológico de 9 anos, com 9 anos, né, completado nesse ano, e é um parque novo, mas já consegue fazer uma diferença muito grande. Nós temos diversos exemplos que a gente poderia citar aqui, um programa próprio para isso, né? E de eventos de sucesso, e outros que não conseguiram exatamente por faltar uma substância maior de apoio. Então, nós estamos inovando e muito. Então, veja só, o quanto que esse hub que nós estamos construindo lá na área da saúde e biotecnologia vai agregar em vacinas, em novos desenvolvimentos, e essa obra ela vai durar talvez aí uns 18 meses para ser entregue, né, à sociedade local, mas nós já estamos iniciando dentro da estrutura do parque a implantação de um laboratório, né, de biomas, né, que estão fazendo e poderão fazer daqui a pouco tempo, quando terminar a instalação, estudos de DNA. Então, toda essa linha da genética poderá e será desenvolvida aqui, localmente. Coisas que só acontecem lá em São Paulo, né? De São Paulo para cá não tem ninguém fazendo isso. Então, junto lá com a nossa Universidade Federal, que pelo curso de biotecnologia, nós estamos lá com o professor Vinícius fazendo essa implementação. E quando se cita um exemplo como este, vem agregado uma série de outros conhecimentos que se associam a isso. Então, a área da saúde envolve muito hoje a informática, né? Envolve muito a área das engenharias para fazer a complementação, né, a estrutura desse suporte,
de comunicação, desse suporte operacional também. E são, por exemplo, a área da gestão, não falando só das áreas duras, né, como engenharia, mas falando da área de novos negócios, empreendimentos, economia. Vejam o quanto que essa engrenagem consegue movimentar dentro das nossas estruturas. E tudo acontecendo aqui e agora, né? Então, quanto mais a gente fomentar isso, quanto mais a gente agregar esforços nisso, mais resposta nós teremos positiva nesse sentido. Zico, o setor produtivo está preparado para receber a inovação das escolas daqui de Pelotas? Universidades, enfim? Eu acho que a gente vem se preparando, né? Como eu falei antes, a gente já tem um campo fértil para que isso aconteça. Mas, sem dúvida, a gente tem um longo caminho. Eu fico pensando aqui, recentemente, agora dentro de um outro hub que a gente tem aqui em Pelotas, que é o Rampa, nós concluímos um processo de scale-up, onde nós selecionamos, entre 21 startups, nós selecionamos 8, e junto com o Sebrae, nós contratamos uma empresa que é a Unlab, para que essas 8 conseguissem escalar o seu produto ou serviço e atingissem um nível de maturidade superior. E foi muito bom o resultado que essas 8 chegaram. Nós tivemos a demonstração do seu produto ou serviço agora na semana passada. Eu acho que a gente tem muito apetite aqui para desenvolver a nossa região. Não estou falando só em nome de Sicredi, mas eu fico imaginando também, e olhando para as empresas, o setor produtivo, que é talvez a cadeira que a gente ocupa dentro das 4 Ls, o sonho de consumo é que a gente possa investir recursos daqui da região em empresas da própria região e tenha segurança para fazer isso. Eu fico imaginando uma espécie de Shark Tank com as nossas startups aqui. Pelotas tem muito dinheiro e isso a gente vivencia todo dia. O perfil do nosso público é deixar o dinheiro aplicado, deixar o dinheiro parado, rendendo agora, claro, em renda fixa agora é um período bastante positivo, que tem retorno, mas a gente sabe que não é sempre assim. E que para desenvolver uma região, o investimento precisa ir para o setor produtivo de fato. Então, esse recurso ele já existe, o que talvez a gente precise facilitar é o caminho para que as pessoas e empresas enfim, consigam chegar com esse recurso para quem está precisando demandar. Voltando a essas 8 startups, eu fico imaginando, as 8 chegaram num nível de maturidade bastante relevante. Mas e o próximo passo agora? Normalmente uma startup chega no estágio que ela tem condição e investimento suficiente para chegar até um determinado nível. E dali para frente, como que faz? Então, a partir daí, a gente precisa ter essa segurança para atrair investimentos, para que cada startup consiga dar o seu próximo passo. A gente tem um espírito empreendedor aqui bastante aguçado, tem recurso. Então, acho que o que falta agora é a gente conseguir conectar essas pontas aí. Então, sou bastante otimista com a nossa região. Aqui na nossa live no YouTube, o Rafael Conceição. Um abraço ao meu querido professor Edgar, um aluno. Para ele O Cauê Primo Lopes, Coabipel na escuta. O Felipe Odaírio Rodrigues Ribeiro. Boa tarde, Pedro, aqui na Praia do Laranjal, trabalhando, escutando a Rádio Pelotense. Eu, a Ingrid e a Daiane, sempre na escuta. A Amanda Araújo, fundamental esta lei da inovação para a cidade de Pelotas. Tice Peters, parabéns, vereador. O Fernando Monassa, lei da inovação, importante e fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns ao vereador e aos envolvidos. E o Oberdan Bilhalva também, saudando o vereador Antônio Peixoto. Parabéns por esse debate. Bom, para a gente fazer um desfecho, que eu acho que tinha tempo para ficar horas, a tarde inteira aqui falando sobre isso, né? Mas com certeza teremos mais, afinal é um assunto que vai até o final do ano com certeza em debate. Quero perguntar para cada um o seguinte: o que vocês esperam ver de resultado prático entre esse final de 2025 e 2026 da Lei da Inovação? Podemos começar com o professor aqui.
Olha, agilidade, né? Então, eu vejo que são poucas as ponderações colocadas aqui pelos colegas, né? Tramitar, ser ágil na tramitação, ver que os objetivos maiores é para a cidade, para a região. Então, outras cidades próximas aqui, como por exemplo Rio Grande, já tem há muito tempo a sua lei de inovação, né? Outras cidades, outros exemplos aqui no estado já tem sua lei de inovação. Então, Pelotas está ficando para trás nesse sentido. Então, a gente pensa que as pessoas possam ter uma visão ampliada ao tratar sobre esse tema. É o que a gente espera aí e deposita energias, né, e apoio ao nosso vereador, né, Peixoto, para que ele consiga também lá dirimir todas essas circunstâncias. E ficamos, né, o Zico, Monks, aqui também para auxiliar em algum esclarecimento, né, alguma questão que possa ficar mais assim necessitando de uma explicação ou até de um retrabalho, né? Estamos ainda com os braços, né, arregaçados aqui para continuar trabalhando nessa e outras frentes importantes para o nosso município. Vereador, o que podemos ver de resultados práticos logo, 2026, vamos botar assim? Pedro, a gente tem 2 meses e 17 dias para ver essa lei sancionada. Eu acho que é tempo suficiente dessa lei tramitar na Câmara, ser analisada pelas comissões, ser emendada, depois a gente votar o projeto com as emendas, voltar para a prefeitura avaliar a questão das emendas, né, propor algum veto ou não, acredito que possa não ter vetos. Voltando esse projeto para a Câmara, aí ele vai ser apreciado, né, e sancionado, né? Então, a gente espera que o rito seja o mais rápido possível. 2 meses e 17 dias é um tempo suficiente, mas o governo municipal já deu demonstrações, apesar de ser um governo de esquerda, né, que poderia não olhar para o setor produtivo, enfim, porque se trata de uma lei de incentivos a empresas, né, mas não, o governo se sensibilizou com a pauta, julga que é importante, então, fazer esse movimento, resgatando esse projeto em parceria com a Câmara, com as entidades, então é um sinal positivo. Nós tivemos um aceno positivo do governo, isso já né, muito positivo, né? E teremos, eu tenho certeza, sensibilidade também dos colegas vereadores que entendem que essa pauta é muito importante. Nós já temos vários movimentos aí indicativos que a gente vai trabalhar firme para ver esse projeto aprovado. Não, vamos votar lá no final do ano, no calorão, todo mundo lá, aquela loucura, né? Vamos trabalhar para que isso não aconteça. Isso. De todas as formas. Zico, o que o senhor espera de resultado efetivo próximo? Bom, nós seguimos de uma maneira muito forte e diária, nós seguimos o nosso propósito, que é de construir juntos uma sociedade mais próspera. E como já foi falado aqui várias vezes, dentro desse caminho, ou nesse caminho, a inovação tem um papel preponderante. Então, de fato, a gente espera que essa trava saia da frente do nosso caminho, porque até então ela vem segurando mesmo diversas ações e a partir daí a gente consiga desenvolver. Nós temos hoje muita gente trabalhando de forma voluntária e imparcial para a inovação de Pelotas, de fato com o único interesse de desenvolver a região, sem nenhuma segunda intenção. Então, eu acho que isso é um ingrediente muito importante para que as coisas, de fato, deslanchem. Tenho certeza que a gente tá no caminho. Monks, o que poderemos ver de efetivo rapidamente? Essa questão da rapidez aí, eu acho que nós temos que passar a bola para o vereador Antônio. Mas a gente sabe que antes do Natal ele é um homem de trabalho, tem uma equipe competente, está envolvido com o desenvolvimento da cidade, eu tenho certeza que a tramitação vai andar. Mas a minha expectativa, e eu já estou bastante satisfeito, primeiro que nós estamos debatendo esse assunto. E uma das coisas que nós conversamos muito na Aliança Pelotas, por exemplo, entidade da qual eu tenho orgulho de participar por ser o presidente da rede de suprimentos aqui do Rio Grande do Sul, né? É exatamente essa necessidade da gente diminuir um pouco o tom de embate e procurar sentar um pouco mais nas mesas, mesmo com divergências ideológicas. Essas divergências ideológicas estão nos atrapalhando muito. E num regime democrático e com um espírito republicano e democrático,
A gente tem que aprender a aceitar resultados de pleitos eleitorais e deixar para trás, depois do que o corpo político se estabelece, o que passou e trabalhar juntos. Então, eu também concordo com o vereador quando ele fala que existe até uma certa surpresa o apoio a esse projeto por ser um governo de esquerda, mas talvez, além de ser um governo de esquerda, é um governo de diálogo. E é isso que eu espero, isso que eu aposto. Porque, de novo, o empreendedorismo, ele não é de esquerda nem de direita. O empreendedorismo é uma alça poderosa que pode tirar as pessoas da miséria. Isso é uma coisa muito importante. O empreendedorismo só não cria só milionários, ele também faz isso. Mas o empreendedorismo dá dignidade para as pessoas. Uma mulher, por exemplo, que depende do marido, que abusa, que bate, que agride, mas que economicamente não tem como se livrar, atura injustiças gravíssimas por anos, porque muitas vezes não tem a capacidade de receber um conhecimento, um apoio para que ela possa empreender e dar um scale up, como o Daniel falou, na sua vida. Então veja, eu estou dando um exemplo claro que nós podemos tirar pessoas de condições abusivas, de miséria, de subdesenvolvimento através do empreendedorismo. Essa mesma mulher, no meu exemplo, pode abrir uma pequena loja, pode prestar serviço, pode se desenvolver economicamente. E aqui até um pouco sendo romântico, confesso que eu sou um pouco romântico, Edgar sabe. Eu ainda tenho o sonho de ver que a gente tenha um debate mais maduro e que a gente consiga fazer, Antônio, todo esse capítulo da lei aí que trata de levar a inovação para as escolas, a parte educacional que nós incluímos no projeto, e o senhor manteve de forma muito produtiva e vai manter, que chegue efetivamente aos olhos, aos ouvidos das nossas crianças e entendam a necessidade da cultura empreendedora dentro do colégio, dentro da educação. As crianças precisam entender que é bonito, que é produtivo criar, inovar, empreender, gerar oportunidades e ter renda que vem do seu trabalho. E não exclusivamente essa sensação, às vezes, que eu tenho de que se depende exclusivamente de terceiros, né? Talvez essa seria a resposta que eu gostaria de te dar. Eu sei que é uma resposta quase ufanista e utópica de que em um ano e pouco nós vamos chegar. Mas qual é o ponto da virada, Pedro? Será que nós não está passando da hora de a gente sentar um pouco mais e conversar e chegar nesse ponto para fomentar o empreendedorismo? Será que isso não ia trazer a reboque muitas melhorias? Talvez essa lei seja esse turning point, né, vereador? E eu, sinceramente, torço que logo ela seja sancionada. Perfeito. Guilherme Monks, professor Edgar Mata Redona, o Zico, nosso Daniel Peglow e também o vereador Antônio Peixoto. Muito obrigado pela presença aqui, por esse compartilhamento de ideias, de reflexões a respeito dessa lei da inovação e que a velocidade, que eu acho que é um consenso de todos aqui, possa prevalecer para que essa lei possa ser sancionada em breve. Obrigado pela visita, gente.